que lá no céu só tem amor. Lá existe uma flor de amor. Esta flor é Jesus, que um dia na cruz só derramou amor para salvar nossas almas com amor. Um dia vou viver no céu com amor. Também tem lugar para você com amor. Cidade maravilhosa, é um jardim de flor, de puro amor, de puro amor. Um dia Jesus veio do céu com amor. Um dia Jesus vai voltar com amor para levar sua igreja para Jerusalém de amor. Com festa e com alegria e todo amor. Um dia vou viver no céu com amor. Também tem lugar para você com amor. Cidade maravilhosa, é um jardim de flor, de puro amor, de puro amor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos agora estar abrindo Apocalipse 19. Vamos dar continuidade a esta meditação que estamos fazendo no livro do Apocalipse. E mais um pedacinho, mais um pouco das revelações, das imensas, inúmeras revelações que o Senhor tem para nos dar em cima deste
contexto em cima deste livro do Apocalipse. Então vamos estar no capítulo 19, vamos estar meditando do verso 1 até o versículo 4, que diz o seguinte: E depois destas coisas, ouvi no céu como uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiramente justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus santos. E outra vez disse: Aleluias, o fumo dela sobe para todo e sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostaram-se e adoraram a Deus, assentando no trono, dizendo: Amém, aleluia. Então aqui nesses 4 primeiros versículos, o que nós presenciamos, o que nós podemos sentir com esta narrativa desses 4 primeiros versículos. Entendo perfeitamente que o alcance de uma vitória daqueles que desprezaram a sua vida miserável no mundo para viver em prol deste evangelho do reino, em prol da palavra de Deus, em prol do reino dos céus. E isto nós podemos contemplar claramente que é um culto de adoração, de glorificação pela grande vitória alcançada pelo nosso Deus, juntamente com a igreja que foi comprada e remida pelo sangue do seu Filho amado. Então nós vemos claramente que é um culto de adoração, onde prostam, engrandece ao nome do Senhor, e nós podemos entender claramente que este vai ser o papel da igreja lá na eternidade, juntamente com os anjos, para estar dando honra e glórias e aleluia para sempre ao nome do nosso Deus. E do versículo 5 e 6, nós vamos estar vendo: E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis. Assim porque como grandes. E ouvi como que voz de uma grande multidão, e com que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que diziam: Aleluias, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Então, nestes 2 versículos, do 5 e o 6, nós podemos contemplar que é declarado o reino do Messias, principalmente no milênio, que todos vão ali fazer parte de um coro. Estas vozes, como voz de trovão, dando este
glórias e aleluias, tudo em um coro só, é algo que vai ser estremecedor, algo de tão maravilhoso que é. Então, o reconhecimento que Deus vai reinará e para sempre. Nós já reconhecemos esse reinado em nossas vidas, e ali vai ter a confirmação, ali ao encerrar daquele culto, para determinar o resto o que precisa fazer, que vai ser a prisão, que nós vamos contemplar ao longo deste capítulo. E é algo que nós já nos sentimos todos trêmulos desde agora, com a grandeza de sermos participantes deste culto que vai acontecer ali na glória, de face a face com o nosso Criador, e ali contemplando vidas que não mediram consequência para divulgar este evangelho, para dar o testemunho de igreja e dando forma, inclusive os apóstolos dando forma a obra de acordo com o que o Filho de Deus queria. E o verso 7, aí continua o anúncio do casamento do Filho de Deus com a igreja, que diz assim: regozijamo-nos, alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Então é a igreja que já vai estar. Nós sabemos que não é pelo nosso mérito, mas é pela grande misericórdia de Deus, e com o auxílio do Espírito Santo que nós vamos ganhar esta perfeição de ser ali, ter o nome dele escrito nas nossas mentes, na nossa testa, e fazer parte deste grande coral que vai adorar ao nosso Deus para todo e sempre. Então é o anúncio do casamento que nós podemos contemplar neste versículo 7. E contemplar e alegrarmos, que é regozijemo-nos e alegremo-nos. É além de uma alegria, é aquilo que vai dar gozo no nosso ser, em estar participando desta festa, dessas bodas do Cordeiro. Aí vem o verso 8, que fala do triunfo da igreja, que diz o seguinte, o verso 8: e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiça dos santos. Porque os santos, não, porque fomos justificados e vamos poder estar ali sem culpa nenhuma, sem nenhuma acusação. Então, nós vemos como o triunfo da igreja já consumado diante do trono do Senhor. Aí vem o verso 9, que traz o seguinte relatório, traz o seguinte reconhecimento. Porque vai falar da ressurreição, e diz assim, fala do resultado, o resultado de crermos na palavra da verdade, que diz assim o verso 9. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, quando nós aqui recomendamos para estarmos meditando, prestando atenção, para não aceitar a heresia que está aí divulgada pelos falsos apóstolos, falsos profetas e
o anticristo, que está tudo aí dizendo que estão pregando a palavra, mas quando nós vamos conferir com as escrituras sagradas, mais de 90% está fora. Foi algo que foi acrescentado, inclusive logo quando em seguida nós vamos aqui preparar uma palestra para ver como nasce as heresias e os dogmas. Nós vamos ter um assunto aqui, uma conversa falando exatamente disso, para abrir os nossos olhos, mostrando como nasce isto no meio daquilo que nós conhecemos como igreja. E então vale a pena, sim, assim como o apóstolo falou assim, é até bom que surja a heresia para que se manifeste os retos, aqueles sinceros de coração para com a obra de Deus. Então vamos, fala do resultado de termos esta verdadeira palavra nos nossos corações, o verso 9. E o 10. A declaração dos anjos, que diz assim: e eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então, como vêm estas profecias? Já está tudo escrito aqui na palavra. Todo modelo, tudo aquilo que nós precisamos para nos aproximar mais de Deus, já está tudo. As profecias que nós necessitamos, está todas elas dentro da palavra. E o anticristo, o que faz nesses últimos dias? Os falsos profetas, os falsos pastores, aquele que se diz apóstolo e não é, ele vem acrescentando coisas no meio que nós conhecemos como heresia. E nós, nessa palestra que nós vamos ter depois, não sei se amanhã, Deus é que vai me mostrar a hora que nós vamos tratar deste assunto, vamos tentar esclarecer, fazer o máximo para esclarecer, para abrir os olhos de muitos, como saber quando está sendo implantado heresias e dogma no meio da igreja. Porque a igreja não é aquela placa denominacional, a igreja somos nós, todos aqueles que verdadeiramente nos arrependemos das nossas faltas, das nossas falhas. Então, e este foi comprado e remido com sangue do Filho de Deus, e esta que é a verdadeira igreja. E agora vamos no verso 10, que fala da declaração dos anjos, que diz o seguinte, é exatamente isso que nós acabamos. Fala da declaração dos anjos, para não prostrar, porque ele também é um conservo da igreja. Então, e no verso 11, o que vem nos instruindo? Fala do segundo cavalo branco. Por que o segundo? Porque o primeiro foi aquele que nós vemos lá no início, no toque das trombetas. Aquilo ali nós entendemos claramente que é o cavalo que o anticristo vem montado nele, fingindo-se do filho do homem, mas verdadeiramente as suas práticas elas são diferentes. E neste segundo cavalo branco aqui, nós vamos ver diferença, que diz o seguinte, esse verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Enquanto o outro só quer levar vantagem, é aquele que impõe a sua autoridade ali, escravizando vidas e mais vidas, levando à perdição.
Mas esse aqui não, ele vem diferente, ele se apresenta diferente, e vemos que ele vem direto dos céus, que viu os céus abertos, e este cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel. E é o único fiel e verdadeiro foi o Filho de Deus, é o Filho de Deus, e nós podemos reconhecer. E julga e peleja com justiça. Ele não vai agir, poxa, fulano era tão bonzinho e foi condenado. Não, é porque ele não seguiu ali aquilo que está relacionado para seguir, ele desobedeceu e por isso vai ser condenado. Aí vamos para o verso 2, que fala de um mistério muito interessante, que diz assim: e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão o mesmo. É igual aquela situação quando Moisés é chamado para tirar o povo do Egito. E Moisés faz um requerimento de Deus ali naquela conversa. Fala: olha, Senhor, quando chegar lá no Egito, que eles perguntar qual o seu nome, como eu vou dizer? O que o Senhor, nosso Deus Criador, fala para Moisés é algo muito simples e um grande mistério. Você diz que eu sou o que sou. Era como uma chave de um enigma que estava sendo desvendado naquele momento. E então, por que ele diz? Porque ele é a palavra. Ele é a palavra da verdade, é o primeiro verbo da palavra. E o primeiro verbo da palavra é eu, a palavra eu. Então ele é o que é, porque ele é o Criador de todas as coisas e de tudo que há foi por intermédio dele. Então ele é o que é e ninguém pode duvidar disso. E este segundo cavalo branco aqui, que nós classificamos como segundo cavalo branco, é o cavalo da verdadeira vitória. O outro vinha para vencer, era permitido que tivesse uma vitória inicial, mas a verdadeira vitória vai ser dada pelo Filho de Deus, porque ele, mesmo aqueles que morreram injustamente, vai ressuscitar em um novo corpo, em um corpo ressurreto, a qual enfermidade não vai mais assolar e tantas outras coisas. Então, nós não sabemos tudo acerca deste verso 12, mas porque os mistérios, ele está restrito apenas ao nosso Deus, ele revela a quem quer e quando quer revelar. Agora o 13. Fala da palavra da verdade, que diz assim: e estava vestido de umas vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então é essa palavra de justiça, esta que é símbolo de uma espada aguda, aquela que divide nos mais difíceis lugares de dividir, ele separa. Esta palavra é aquela que realiza tudo através desta palavra. Então nós vemos aqui a palavra da verdade, a palavra de Deus. E o verso 14, ele fala do exército santo, diz assim: e seguiram-no os exércitos no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino e branco puro. Então este linho branco fala de veste de santidade, puro, porque não vai se contaminar nunca mais. Então este linho, ele tem um grande significado na nossas vidas espirituais. E o 15
fala do governo do milênio, que eu entendi assim, que diz assim: e a sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Então aqui fala vai ser o reinado, eu entendo como o reinado do milênio, porque ele vai ter que reinar para mostrar que ele é quem manda mesmo, que está no comando. Então fala do governo, eu entendi como o governo no milênio. E o 16, assumindo o seu lugar, que diz o seguinte: e no vestido, voltando lá ainda no verso 15, fala das vestes salpicadas de sangue, porque vai ter uma grande batalha que ele vai vencer, nunca mais eles vão conseguir o matar. Então, fala destas vestes salpicadas de sangue, por isso. E versículo 17: e vi um anjo que estava no sol e chamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, porque vai ter muito alimento. Vai deixar aí para que as aves de rapina se alimentam, se abundam mesmo de muita carne. Então é a grande vitória que nós vamos ver, o resultado da grande vitória de Deus contra o adversário de tudo e de todos. Versículo 18: para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentavam, e a carne de todo homem livre, servo, e pequenos e grandes. Então aqui não vai ter distinção. Já este pequeno aqui, esse servo aqui vai ser aquele que levou o selo da besta na sua testa para poder comprar e vender naquele curto governo de 3 anos e pouco que a besta vai estar governando na face da terra. Então esse versículo 18, ele fala exatamente disso: todos os que não aceitaram a palavra da verdade. Então, o resultado vai ser exatamente esse. E o versículo 19? O versículo 19 fala da prisão da besta, que diz o seguinte: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que está assentado sobre o cavalo e aos seus exércitos. Então ele vai se reunir com todos os habitantes que não aceitaram a obra redentora para batalhar contra a igreja, que eles não vão ter como atingir, porque a igreja neste período já vai estar ressurreta, já vai estar em um novo corpo, já vai ser totalmente um povo vivendo espiritualmente, que vai estar lutando. Então é a prisão da besta. Vamos repetir de novo: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àqueles que está assentado sobre o cavalo
e aos seus exércitos. Então é a igreja, os anjos, vão estar todos reunidos nesta hora, e a besta vai declarar, achando que alcançou um grande poder em conquistar uma meia dúzia de incrédulos, vamos dizer assim, porque eles não acreditaram na palavra da verdade. E o versículo 20 fala do resultado para quem foi enganado, quem engana. E o juízo, vamos então estar lendo este verso 20, que diz assim: e a besta foi presa, e com ela os falsos profetas, e que diante dela fez os sinais com que enganasse os que recebeu, que se prostraram, que adoraram a besta, a imagem da besta, e estes dois foram lançados vivos no ardente fogo e enxofre. Então já vão ser ali, sentir na própria pele ainda nesta vida, porque nós sabemos que vai ser um homem que vai ganhar poder. Ele ainda não alcançou a imortalidade e vai ser lançado vivos ali na fornalha de fogo ardente com enxofre, e já vão entrar no juízo final. E os demais foram mortos com a espada que sai da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fizeram das suas carnes. Então eles vão ter alimento à vontade, os urubus, todas as aves de rapina vai se fartar, vai ser o grande banquete que o próprio Deus vai oferecer para estas aves de rapina. E agora vamos estar encerrando mais esta conversa, esse resumo que nós estamos fazendo. Mais uma vez eu volto a dizer, nós não estamos trazendo tudo que tem, que este livro ensina para nós, mas um resumo que já nos ajudará bastante. Então este é mais um tema, mais um livro do Apocalipse que nós trazemos, que é o capítulo 19 de Apocalipse, e isto para que esta palavra, esclarecimento, esse pouco esclarecimento que tivemos neste resumo, possa ajudar alguém a alcançar e, quem sabe, tirar dúvidas que ainda tinha sobre o ingressar na igreja para ser salvo e de qual maneira que vai ser realizado isto. Nós vamos estar encerrando, glorificando ao nome do Senhor, dizendo: Senhor Deus, nós adoramos o Teu nome, te bendizemos pela grandeza da Tua palavra, pela a riqueza que tem na Tua palavra, nos esclarecimentos que nós podemos alcançar dentro de tudo isto que temos meditado e tido a oportunidade de falar. Nós só podemos Te glorificar no nome do Senhor Jesus. Amém.